Contabilidade pública, ela tem mais, são questões que estão mais no final da prova, tá? Gente, o seguinte, acho que uma coisa importante antes da gente começar, e quem já fez os treinamentos comigo, sabe que eu sempre dou umas dicas importantes no dia da prova, tá? Pelo seguinte, a gente vai fazer a prova, você acabou de fazer comigo lá, né? Eu falo isso sempre. É assim, quer ver? Eu vou fazer uma pergunta, acabei de fazer essa pergunta nas duas salas lá em cima. Então eu estava batendo um papo com eles. Quem aqui já fez a prova? Levanta a mão, por favor. Ó, bastante gente. Quem aqui ficou por uma questão? Ó. Quem ficou por duas? Por 3, 4, 5, ó, pode ver que vai diminuindo. Isso significa que as pessoas têm sido reprovadas nas provas por 1, 2, 3 questões, tá? Gente, são poucas questões que têm feito essa reprovação. Tem gente que fica por 1, 2, aí fica torcendo para que as questões sejam canceladas, né? Cancelou a questão, anulou, aí eu sou aprovado, né? Bom, vocês não podem contar com isso. Então, algumas dicas iniciais para o dia da prova é fundamental. Por exemplo, vocês têm 50 questões para resolver, correto? 50 questões, vocês têm 4 horas. Isso significa 4 minutos por questão. 4 minutos por questão. É pouco tempo ou muito tempo? É muito pouco tempo, Ana Paula. Muito pouco tempo? Eu diria, depende, né? O pessoal já sabe, ó. A palavra mais importante aí, não sei se o Rodrigo falou para vocês, a palavra mais importante em contabilidade, qual é? Depende. Ou seja, tudo depende. Então, a questão do tempo é importante. Isso significa, gente, que não adianta vocês chegarem no dia da prova, primeira coisa, chegarem em cima da hora. Tem que chegar cedo. O fato de você chegar em cima da hora, o que acontece? Você se desconcentra, certo? Porque você chega correndo, você chega lá esbaforido, quer sentar, quer pegar um lugar, você vai se atrapalhar. Não façam isso. Cheguem antes. Que seja 10, 15 minutos antes, mas cheguem tranquilos, respirando, certo? Postura de quem vai ser aprovado. Se você chegar assim, sou coitado, tá reprovado. Tá? Postura, isso vai fazer diferença. A hora que você chegar confiante. Se você chegar atrasado, sua confiança já foi para o ralo. Mesmo que você ache que não, mas inconscientemente você já vai ter problema com isso. Outra coisa importante. Vocês têm 4 minutos para responder cada questão. Tem algumas questões que quando a gente fala aqui, o cara fala, e essa questão é difícil? Essa daí pula. Né? Aí pula. Se fosse assim, teria que pular todas as questões. O fato, não é? O fato é o seguinte, que nem todas as questões, vocês vão reparar que precisa pular. Tem questões que, na hora que resolver, que fala assim, pô, mas é só isso? Essa semana teve treinamento, o pessoal falou, só isso? Tem algumas que falam assim, é muito ridícula a questão, é muito fácil. O problema é que as pessoas têm algumas dificuldades. Primeiro, nesses 4 minutos, vocês têm que ter a técnica da leitura da questão. Não adianta você ter uma questão grande e você querer, ao ler a questão de primeira, identificar item a item da questão. Tá? Assim, dado a dado que tem lá na questão. Se você fizer isso, você vai perder tempo. E às vezes aqueles dados não são necessários. Eu vou mostrar para vocês. Você vai ler a questão, vai dar uma lida, os dados você passa por cima, isso não interessa, aí você lê o que o exercício pede. Aí sim você volta e analisa os dados dentro daquilo que a questão pede, a alternativa está pedindo. Isso faz uma diferença incrível na hora de você responder as questões, tá? Porque senão as pessoas falam, puta, não dá tempo nem de ler. Mas será que a gente precisa ler toda a questão no detalhe? Não necessariamente, tá? Outra coisa é assim, nós temos 3... normalmente quando a gente vai responder a prova, é assim, você tem aquela questão que você bateu o olho e falou, essa eu sei. Se você sabe, responde. Se você não sabe, pula, vai voltar no final. Mas é assim, você tem que ter certeza que você não sabe.
né? É aquela que você sabe que não sabe. Manja, a questão que você sabe que não sabe? Então essa você deixa para o final. Anota e deixa para o final. Agora, o que pega mais, e o que muitas pessoas erram nessa duas questões que ficam faltando, é que a pessoa às vezes tem dúvida na questão. A pessoa não tem certeza, ela não está 100% segura da questão, lembra mais ou menos, aí ela fala, eu acho que é a alternativa B, e anota B. E fala, depois eu vou voltar nessa questão, mas anotou A, B. Muito bem. Aí foi, fez, tal, toda a prova, volta naquela questão. Olha bem e fala, puxa, acho que não é a B, é a C. E era a B. Já aconteceu isso aí com vocês? Não? Acontece com frequência, não acontece? Por que isso acontece com frequência? Pelo seguinte, pessoal, porque quando você faz isso, é assim, se você está na dúvida, tem umas pesquisas aí que comprovam isso, instintivamente, aquela questão que você marcou, tá? Tem pesquisas que comprovam, tá? Aquela questão, você está na dúvida, meu, então você marcou uma, instintivamente o seu cérebro acha que é aquela questão e normalmente, na grande maioria das vezes, é aquela questão, tá? É aquela questão que você deveria ter anotado. Aí você muda, quando você muda, você erra. Nesse treinamento que eu estava ministrando essa semana aí, aí teve uma pessoa que falou, pô, professor, eu fui reprovado por uma ou duas questões, foi justamente esse o caso. Eu mudei a questão, né, Maristela? Você também passou por isso, não foi? Eu me lembro que você tinha comentado lá. Ela é um caso que ela comentou aí outro dia comigo, que mudou a questão, depois errou, tá? Então, se você voltar, se vai mudar a alternativa, presta bem atenção. Porque às vezes você está mudando de uma certa para errada, tá? Outra coisa, gente, presta um pouquinho sua calculadora. No dia da prova, vocês vão precisar de calculadora, não vão? Pelo amor de Deus, pessoal, levem uma calculadora que vocês saibam usar. Não adianta levar uma HP para querer fazer bonito no dia da prova se você não sabe usar uma HP. Outra coisa, você vai fazer uma prova de contabilidade e finanças, não é isso? Então não vai levar calculadora científica. Tá? Embora tenha professor na faculdade que pede, não, compra uma calculadora científica, não é isso? Acho engraçado, você está fazendo faculdade de ciências contábeis, administração, comprar calculadora científica. Tem que comprar financeira. Essa é uma dica importante. Não adianta pegar, quem domina a 12C, perfeito. Se domina mais ou menos, então dá uma lidinha no manual. Uma lida rápida nas principais funções que vocês viram com o Rodrigo, tá? Tem algumas funções de matemática financeira ou estatística, principalmente matemática financeira, que a calculadora vai resolver com facilidade. Você não vai perder tempo preenchendo a fórmula. Dá para fazer preenchendo a fórmula, dá para resolver com uma calculadora simples. Dá para fazer isso. Mas aconselho já a começar a usar a 12C. Muitos de vocês têm o hábito de usar a calculadora no celular, tá certo? Se vocês vão fazer a prova e tem uma 12C, abandona o celular um pouquinho e usa a calculadora. Porque vocês já vão se habituando a utilizar a calculadora. Para aqueles que não a usam todo dia, tá? Então isso vai ajudar bastante. Não pode chegar no dia da prova e levar... como na faculdade, aí eu vou dar aula, às vezes vou dar a prova, o cara vai fazer uma prova, ele leva uma calculadora, aquela da régua, sabe? Tem a régua e tem aquela calculadora que o cara não consegue nem... Ele tem que apertar com o lápis, porque a tecla é muito pequena. Então, não façam isso. Não levem aquelas calculadoras que fiquem apitando, sabe? Você pi, 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 pi. Isso atrapalha. Eu dava aula aí numa faculdade aí, né? Tenho minhas alunas aí na São Judas. Aí eu estava dando prova num curso de administração, a pessoa tirou uma calculadora lá que falava. Quando fazia uma divisão por zero, que dava erro, a calculadora mandava uma mensagem, tá errado, tá errado. Porra, no dia da prova, todo mundo lá concentrado, tá errado, tá errado. Não façam isso. Levem a calculadora. Ó, os cálculos de matemática financeira com a calculadora simples é possível fazer, dá para fazer, porque a calculadora simples não tem a potenciação, não é isso? Não dá para você elevar. Mas tem a técnica para fazer isso. Quem tem a calculadora simples, depois eu explico como é que faz a potência. Não sei se o Rodrigo explicou ou não. Mas eu explico como que é bem fácil e dá para você fazer e utilizar. Mas tem que ter certeza e conhecer o método, tá? Outra coisa, pessoal, é o seguinte, ó, tô vendo nossos amigos aqui, qual é o seu nome? Como? Lucas, e o seu? O Adriano e o Lucas estão com água aqui, ó. Todo treinamento eu falo isso. O pessoal tá com água. Quem mais está com água aí?
Ó, bastante gente. Quem mais aí tá com bolachinha aí? Cookies. Gente, olha só. Tenho certeza que pelo menos alguns de vocês chegaram aqui, acordaram bem cedo, não tiveram tempo nem de tomar café da manhã. Não é isso? Ó, um monte de gente está concordando aí. No dia a dia, na empresa, também acontece isso, não é? Você sai de casa, toma malemar um cafezinho preto, um pãozinho com manteiga e taca ali pau, Marquinho, não é isso? Você nem garrafinha de água fica na mesa às vezes. Às vezes não dá para usar a garrafinha sempre, né? Ou dá, o tempo todo vocês estão com garrafinha de água? O tempo todo? Bom, se você tiver com uma garrafinha de água, tudo bem. Agora, por que durante o seu trabalho no escritório, você trabalha 8 horas por dia, você não precisa ficar comendo o tempo todo, você praticamente não toma café, só almoça, e depois do almoço você só vai jantar, porque no dia da prova você tem que fazer piquenique na mesa? As pessoas têm o hábito de fazer prova, achar que vai morrer de fome naquelas 4 horas. As pessoas levam água, sério. Eu dou sempre um exemplo que eu achei um absurdo. Fiz um concurso no ano passado. Meu, chegou lá, entrou uma senhora, né, no concurso com uma sacola. Era um colégio do estado, então era mesinha, assim, sabe? Mas mesa pequena, já era apertado. Fora de brincadeira, a mulher colocou uma garrafinha d'água, aquela caixinha de suco, um pacote de bolacha, um pacote de cookie, 2, 3 chocolates. Não, e ainda arrumava tudo, e aquele saquinho de Ruffles, sabe? Exato, não precisa disso. Tá certo? A gente não come isso no dia a dia, no dia da prova, precisa por quê? Vai morrer? Não. Gente, porque isso atrapalha. Atrapalha e muito. Você tem que se concentrar. Não sei se vocês sabem, mas façam o teste. Peguem um exercício de matemática mascando o chiclete e tentem resolver. Tentem resolver um exercício de matemática mascando o chiclete. É isso mesmo, você vai gastar mais tempo, seu cérebro gasta mais tempo pensando em mascar o chiclete do que efetivamente na resolução do problema. É inconsciente isso, a gente não pensa nisso, mas acontece. Tá? Aí você está comendo a batata, acontece igual a mulher engasgou, aí não parava de tossir na hora da prova. Por isso que eu não fui aprovado, entendeu? Não fui aprovado que a mulher começou a tossir, eu fiquei, fui mal nas provas. Ó, o fato é o seguinte, pessoal, esse tipo de coisa atrapalha aí bastante, porque você tira a sua concentração e tira a concentração dos outros. Isso é péssimo, isso é ruim, tá? Então não vão fazer piquenique, leva a aguinha, tudo bem, mas sem piquenique, tá? Outra coisa importante, nas questões, gente, fiquem muito atentos, primeiro, datas. As questões, elas tratam de datas. Então, você tem questão aí que ele está falando que comprou um equipamento em tal data, usou no outro, depreciou no outro. Então, tomem muito cuidado, fiquem muito atentos com as datas. Outra coisa, tem que ficar muito atento com o que o exercício está pedindo. Às vezes a questão pede uma coisa. Eu estava num treinamento outro dia, teve gente que falou assim, não consegui entender ainda o que o exercício pediu, ou estava com dificuldade. Você fez esse comentário, não fez, Laura, não é isso? A Laura fez esse comentário, professor, eu tenho dificuldade de entender. E não é só ela, a maioria tem, por isso que a maioria muitas vezes não consegue. Numa prova de 50, você acertar 25, é pouco, não é pouco? É pouco, se a gente for pensar bem. Considerando que das 50 questões, em média 24, 25, 26, são questões de contabilidade, né? Então você precisa saber, não tem jeito. Bom, outras dicas eu vou falando aqui ao longo, né, para a gente começar com as questões. A última dica importante, pessoal. Essas disciplinas, e quem já fez o treinamento comigo, quem já foi meu aluno, sabe, eu sou bastante conceitual. Eu trato muito do conceito. Eu vou falar os conceitos para vocês, por alguns motivos. Quando você sabe o conceito, se você sabe o conceito, aquele conceito é sedimentado, você consegue aplicar. Se você tem dificuldade de entender o conceito, você vai ter dificuldade de resolver o exercício. E não se enganem, tá, pessoal? Não tem aquele negócio de na prática é uma coisa, na teoria é outra. Não.
Quem pensa assim, me desculpa, pensa errado. O que você faz na teoria, você faz na prática. Eu vejo isso nos escritórios de contabilidade, nos treinos. Ah, professor, na realidade é diferente. Falo, não, é diferente no seu escritório, no meu não. Tá? É a forma como você aplica a teoria, é você saber aplicar. E nas questões aqui, não é diferente. Nas questões, você tem que pegar o que ele está pedindo e utilizar o conceito. Parece simples, não é? Alguns casos é, outros nem tanto. Vocês vão ver que tem questões aqui de contabilidade, cara, que é assim, não tem jeito, é decorar. Vocês viram as questões de auditoria e perícia e ética? Muito bem. Questões de perícia, auditoria e ética, até contabilidade pública, tá? A grande maioria é muito parecida uma questão com a outra. Tem questão que ela é a mesma, é exatamente igual. O que muda? O que o exercício está pedindo. Ele põe a mesma questão. A gente detectou outro dia aí, num treinamento. A questão é a mesma dos exercícios passados, mas ele muda só, em vez de ele pedir A, ele pede B, mas a questão é a mesma. Tá? E, gente, olha só. Algumas dicas importantes com relação aos estudos. Por quê? A dica mais importante que eu posso deixar para vocês é estudem. Estudem. Não adianta, vocês vão ver algumas dicas, algumas técnicas de resolução, mas tem que estudar. Não tem jeito, é estudar, tá? Assim, ética, perícia, ética, vamos falar de ética. Embora vocês já viram com o Rodrigo, mas acho que vale a dica, tá? Hashtag fica a dica, as questões de ética, eles tiram do código de ética. O código de ética, ele é pequeno, ele não é muito extenso. O código de ética, ele tem lá, sei lá, 7, 10 páginas, acho que um pouco mais que isso, né? Não é grande, é isso mesmo não? Mais ou menos, né? Leiam o código de ética, decorem o código de ética, porque essas questões todas que vocês vão ver aqui, a grande maioria delas que são questões que você tem que saber, é isso? Mais ou menos. Por incrível que pareça, você mais tem que decorar as questões. Então, o código de ética, por exemplo, é uma delas. Decore o código de ética. Por quê? Reparem que as questões, se vocês pegarem as anteriores, as questões de ética, o cara tira do código de ética e coloca na questão, e monta a alternativa. É isso que ele faz. A grande maioria, tá? No caso de contabilidade pública, o que vocês têm mais que estudar? Casos de depreciação, de contabilidade pública, demonstrativos. Eles pedem muita questão demonstrativa, balanço orçamentário, balanço financeiro, DRE, enfim. Ele pede muito esse tipo de questão, tá? No caso de auditoria, um dos itens que mais cai na prova é a questão de, pelo menos nessa prova caiu questão lá que vocês viram de circularização, confirmação de terceiros e parecer. Tá? Estudem os tipos de parecer, com ressalva, sem ressalva, opinião adversa, negativa de opinião, porque esses itens caem bastante. Tá? Esses itens são os itens mais recorrentes nas provas de auditoria, perícia e ética. Tá bom? Muito bem. Vamos lá, pessoal. Então vamos começar a resolver aí. Vamos partir para o... Vamos lá, questão número 1. Uma sociedade empresária, a gente vai pulando, né? Como vocês fizeram com o Rodrigo, não é isso? Prova 2 de 2014, né? Foi a que vocês usaram, não foi? Eu vou dar continuidade e terminando a gente vai para a prova número 1. Gente, é o seguinte, depois eu vou colocar aqui para vocês, primeiro, um site, se alguém já viu aí, o site chamado essenciasobreaforma.com.br. Já viram esse site? É o site, quem atualiza as questões lá, a gente até ajuda, é o professor Ahmed, né? O professor Ahmed é o coordenador do curso de Ciências Contábeis aqui da faculdade, tá? E ele tem, depois eu vou anotar aqui direitinho, ele tem lá, ele resolve as questões, os professores resolvem, ele coloca lá e tem a publicação. Então a maior parte, uma boa parte das questões resolvidas aqui, vocês vão encontrar no site lá. Bom, no meu site... Eu fiz uma publicação, depois eu passo para vocês também. No meu site eu coloquei lá, você já olhou lá, pegou o material, ajudou ou não? Então, lá eu coloquei o seguinte, eu tenho as minhas aulas que eu ministro aí para os alunos na graduação,
no MBA ou na pós, né? E tem também os treinamentos que eu ministro. Então tem material do CPC 0 de teoria, tem material do CPC 9 DVA, CPC 3 fluxo de caixa, tem imobilizado CPC 27, CPC 4 intangível, enfim. Lá são aulas, aqui lá é aula e treinamento. Então você tem slides, mas aqueles slides eles são baseados nos CPCs. Quem é meu aluno aí sabe que eu só dou CPC na sala de aula. Quer dizer, dá não ministro, porque dá eu não dou nada. Mas eu só ministro usando o CPC, porque hoje não tem jeito, tem que ser CPC, tem que ser via normas, tá? Pois eu anoto para vocês, aí vocês vão poder pegar. Você pegou lá? Ajudou ou não? É, né? Então tá bom. Vamos lá, pessoal, olha só. Uma sociedade empresária contraiu em 30 de junho um empréstimo para pagamento em 6 meses no valor de 24 mil. Foi descontada no ato a liberação do referido empréstimo, no ato da liberação do referido empréstimo, né, a importância de 2 mil a título de juros relativos ao contrato de empréstimo. Bom, considerando que a apuração do resultado é mensal, o registro dessa transação no momento da concessão será... Essa questão aqui é fácil. Todas são fáceis, né? Essa aqui é uma questão fácil, é uma questão que demanda conhecimento de lançamento contábil, tá? Não é uma questão tão difícil. Se vocês pegarem as outras versões da prova, vocês vão reparar que normalmente elas começam com questões desse tipo, cobrando o lançamento contábil. As de 2013 e a primeira de 2014, a primeira e segunda é parecida com essa. Então isso significa que vocês têm que entender lançamento contábil, tá? E aí, olha só. Então, o que é que nós temos aqui? A empresa contraiu um empréstimo e tem juros. Bom, como é que a gente resolve essa questão aqui? Como é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o razonetezinho do lado, olhando? Bom, esse tipo de questão, a dica é, domina o lançamento contábil, consegue mentalizar o razonete? Então, você resolve com facilidade. Eu tenho dificuldade, não consigo mentalizar e pensar o lançamento contábil na minha cabeça. Então, se você não consegue fazer isso, então monta o razonete aqui do lado, tá? Bom, mas olha só, pessoal. Quando nós contraímos um empréstimo, nessa operação aqui, quanto entrou na nossa conta corrente? 24 mil? Aí já gerou polêmica, aí já me confundiram. Quanto? 22? Certeza? Quem tem certeza que é 22? Quem tem certeza que é 24? Quem nem sabe o que está fazendo aqui? Bom, seguinte, ó. Nós temos o seguinte. Então, a maior parte tem certeza que é 22. É fácil identificar isso? Ou seja, nós pegamos 24 e ele já descontou no ato 2 mil, tá certo? Ó, tem certeza? Resolvemos a questão? Não, mas já temos 50% de certeza. Ou seja, nós já eliminamos a B e a C. Tá certo, gente? Ó, isso é técnica de resolução. Eu não preciso saber a questão inteira. Eu sei que entrou na minha conta 22. Ó, bancos. Aqui, ó, não entrou 24. Se não entrou na conta 24, essas alternativas estão erradas. De cara, elas estão erradas. Certo? Bom, aí ele fala o seguinte, o que é que nós temos que fazer? Qual o total da nossa dívida? 24, 22 ou 26? 24. Então vamos ver aqui, ó. Empréstimo a pagar, 24. Ó, essa pode ser. Não tenho certeza ainda. Vamos ver a outra que sobrou. 24. Lascou, né? Então pode ser uma ou pode ser outra. Então vamos de novo. Qual a outra coisa que nós temos? Qual outro dado aqui, ó? Juros. Nós temos um juros de 2 mil. Ele descontou esses juros de 2 mil. Bom, olha o lançamento aqui, ó. Juros a transcorrer passivo e despesa financeira resultado 2 mil. É juros ou despesa? Então, quando eu digo juros, eu estou falando passivo, tá? Vou falar assim, passivo ou despesa? Fala você, esse pessoal não sabe de nada. O que você acha? Passivo. Quem mais? Quem acha que é passivo? Ó, despesa. Pessoal, na hora da despesa todo mundo falou. Na hora que pede para levantar a mão, todo mundo... Olha só, pessoal. Aqui nós vamos debitar. Isso aqui é a alternativa A. Tá?
Bom, por quê? Como é que a gente sabe isso? Como é que você pode ter certeza disso? Gente, tem uma coisa que tem um conceito por trás dessa questão aqui, tá? Embora ela esteja pedindo única e exclusivamente a contabilização, qual o conceito que está por trás desse lançamento aqui? É um pressuposto básico, lá no CPC 0, qual é? O quê? Ou seja, princípio da competência. Tá certo? Princípio da competência. Então, quem ficou na dúvida se era juros a transcorrer ou despesa financeira, prestem atenção no seguinte, ó, ele dá o prazo do empréstimo aqui, dá 6 meses. Se eu tenho um empréstimo de 6 meses, eu tenho juros de R$2.000, esses juros é para quanto tempo? 6 meses. Pelo princípio da competência, eu não posso registrar como despesa. Tá claro? Ó, regime e princípio de competência. Teoria, tá? Então, ó, eu não posso registrar como despesa financeira porque ainda não incorreu. Então, esses juros ainda ele vai transcorrer, ele vai incorrer. Então, eu só vou lançar como despesa financeira à medida que você vai reconhecendo dentro dos meses. Então, seria 2.000 para 6 meses, tá? Até porque nós estamos, ó, vai de julho a dezembro, não é isso? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, mais ou menos isso. Ou seja, então, você vai dividir os 2.000 nesses 6 meses. Dúvidas? Perceberam, gente? Aqui ó, nós estamos falando competência. Regime de competência e lançamento contábil. Fácil essa, né ou não? Quem achou essa fácil? Média. Difícil. Hiper, mega, ultra, super difícil. Bom, vamos lá. Próxima. Ó, como vocês já viram, o Rodrigo já mostrou para vocês, esse material aqui, eu acho que vocês vão receber depois, eles devem mandar por e-mail. De qualquer forma, isso também está no meu site. As provas 1 e 2 de 2014, 1 e 2 de 2013 e a de 1º de 2011. Tá? Tá tudo no meu site, depois eu vou passar o site aí para vocês, tá? Bom, vamos lá. Olha essa daqui, gente. Uma questão de estoque. Bom, ó, uma sociedade empresária apresentou as seguintes informações relacionadas às operações com mercadoria. Receita bruta com venda, ó. Pessoal, olha a leitura, tá? Presta atenção na leitura que eu vou fazer. Estou aí sentado fazendo a prova. Você tem um monte de dados aqui, não tem? Eu vou perder tempo lendo? Não, não vou fazer isso. Não façam isso de cara, tá? Por quê? Pode ter um monte de coisa aqui que não tem nada a ver na questão. Então, olha só, uma sociedade empresária apresentou as seguintes informações, tal, beleza. Considerando-se que o seguro e o frete sobre as mercadorias adquiridas no período foram pagos pela empresa compradora e desconsiderando os efeitos tributários, é correto afirmar que o estoque final de mercadorias... Bom, agora eu sei o que o exercício quer. Ele pede o quê? Estoque final, tá? Agora eu volto nos dados e vou lendo os dados com mais detalhamento. Uma outra coisa importante, gente, sempre que vocês lerem as questões, na grande maioria vai aparecer algo parecido com isso daqui, ó, desconsiderando os efeitos tributários. Quando aparecer isso, significa que você não tem que perder tempo calculando os impostos. Principalmente nas questões de resultado. Quando ela envolve lucro ou prejuízo, sempre aparece uma questão desse tipo. Por quê? Porque senão você fica na dúvida, eu tenho que calcular o imposto de renda ou não? Via de regra, não. Porque normalmente ele vai colocar um dado, uma informação como essa daqui. Por quê, gente? Para calcular isso aqui, o imposto de renda, ele precisa te dar bases para isso, a não ser que o exercício seja para calcular esse tipo de item. Se não, melhor não fazer, tá? Então, olha só. Ele quer saber o quê? Estoque final. Como é que a gente vai resolver isso aqui, pessoal? Montar o razonete, montar a ficha de estoque. Não? Ah, então montar a formulinha. Bom, pessoal, montar a formulinha, né? Acho que a resolução aqui, ó, deixa eu ver se tem aqui, ó. Tá vendo, ó? Bom, eu sei resolver pela fórmula. É a fórmula do CMV. CMV igual estoque inicial, mas eu não aprendi tudo isso aqui na faculdade. Eu só aprendi estoque inicial mais compras menos estoque final, tá? Bom, gente, embora tenha na resolução aqui a fórmula, esqueçam a fórmula, tá? Por quê?
Você vai ter 4 horas, você vai ter um monte de fórmulas, um monte de coisa, não adianta decorar a fórmula. Tem isso na resposta aqui, vocês vão depois estudar com mais calma. Eu vou mostrar uma técnicazinha aí para vocês que pode ajudar. O pessoal gostou bastante aí, né? Ela já falou ali do mais e menos, mais e menos. Vamos lá, pessoal. Tá vendo esses dados aqui? Se ele quer o estoque final, tem coisa aqui que aumenta o estoque, tem coisa aqui que diminui o estoque, tem coisa que não interfere no estoque, tá certo? O que nós vamos fazer é analisar os dados, colocar mais ou menos aqui, mais o que aumenta o estoque, menos que diminui o estoque, e riscar o que não interfere. Simples assim. Por exemplo, ó, receita bruta com venda de mercadorias, interfere no estoque? Risca. Pode riscar esse número aí. Ó, depois nós temos seguros sobre mercadorias adquiridas no estoque. Interfere no estoque? Aumenta o custo? Ué, mas ele não está falando que foi pago pela compradora? Cuidado, aqui é seguro e frete sobre adquiridas. Cuidado, tá? Leitura, ó. E aqui ele está falando que foi pago pela compradora. Então é o frete e o seguro da venda. O da compra, nós temos que adicionar o estoque. Então, ó, o 300 mais ou menos. Quando eu falar mais ou menos é se ele adiciona, se ele aumenta ou diminui o estoque. O seguro aumenta o estoque? Mais. Frete, mais ou menos. Mais ou menos. Mais. Estoque inicial, mais ou menos. Mais, porque é o início, né? Abatimento sobre vendas, mais ou menos. Não, ele mexe no resultado, não no estoque. Cuidado, porque aqui é abatimento sobre... E se fosse abatimento sobre compras? Aí interferiria, tá? Devolução de mercadorias adquiridas no período. Diminui o estoque, a mercadoria sai do estoque, certo? Menos. Custo das mercadorias vendidas. Menos. Porque você não acredita em estoque e não debita CMV? Então, o que ele busca? O estoque final, então menos. Compras de mercadoria no período. Mais. Plus. Somem aí e vê se dá o resultado. Difícil? Como é que vocês iam resolver isso? Montando a fichinha, o razonete, é isso? Já. Soma aí para ver. Bateu? Qual alternativa? Quem chegou aí? D de dado. Ó, alternativa D de dado. Mas vejam se conseguiram chegar no resultado aí. Quem vai fazer prova de técnico aqui, pessoal? Técnico, só uma, duas. É a última, né? Vocês sabem. A última. Chegaram, pessoal? Fácil? Ou tem que montar a fichinha aí e tal? Precisa? Não? Essa não é uma questão difícil também, viu? Facinho, né? Muito bem. Alguém chegou a fazer esta prova aqui, lá quando prestou? Você acertou ou errou essa daqui? Acertou, né? Essa é uma questão fácil, né? Ou não? Ou alguém achou difícil? Fácil, né? Muito bem, vamos lá, 3. Aqui... Complicado aqui, né? Que o bagulho é louco, mano. Só que o processo é lento. Tem que ser devagar e sempre, certo? Olha só. Essa daqui é uma questão que está lá no CPC 26. Demonstração do resultado abrangente. Bom, vocês sabem o que é resultado abrangente? Não? Então, sim? Quem já viu a DRA? Quem já aprendeu a DRA lá na faculdade? Só 2? 3? Não lembra? Gente, não é a DRE, é a DRA. Bom, é o seguinte, pessoal. Ó. A DRE, ela inclui os itens de receita e despesa que incorrem no período, correto? Elas influenciam o patrimônio, né? De certa forma eles vão para o patrimônio líquido, então eles estão influenciando o resultado e o patrimônio daquele exercício. São receitas realizadas, custos e despesas incorridos, tá certo? Vai para a DRE. Tem alguns casos
que na verdade ele acaba interferindo no patrimônio da empresa, mas não no resultado. Tem vários casos, tá? Por exemplo, ele tem lá, quando você... os itens, basicamente, se você olhar o CPC 26, ele dá a relação mínima que deve conter lá. Então você tem, por exemplo, ajustes em contratos de RED. Ferrou, que eu não sei nem o que é RED, né? Ele não está pedindo aqui, mas são ajustes de contrato de RED. RED é uma trava financeira, tá? Para você minimizar a sua possível perda em operações com moeda estrangeira. Você tem, que vai para DRA, você tem, por exemplo, variação de benefícios a empregados, normalmente, que são cálculos atuariais. Então, tem cálculos atuariais de benefício de empregado, fundo de pensão, que é a aposentadoria que o cara paga e vai receber só quando ele se aposentar. Você tem ajustes de exercícios anteriores, quando for o caso. Os ajustes de avaliação patrimonial, na adoção inicial, que a gente chama, tá? Resultados, o ganho ou a perda de variação cambial quando você faz consolidação, quando você faz conversão de balanços. Basicamente são esses itens, tá? Então esses itens, eles interferem no patrimônio, mas não interferem no resultado. Então esses valores, eles vão direto para o patrimônio líquido. E eles são demonstrados na chamada demonstração do resultado abrangente, tá? Você tem o resultado abrangente e o chamado resultado abrangente total, que aí envolve, inclusive, o resultado do período. Isso tem um material publicado lá no meu site para vocês, tem a explicação e tem um modelinho lá. Olha só. Então, ó, ele quer saber, de acordo com a NBC, sempre que vocês verem as questões também, uma outra coisa, eu não sei se vocês sabem o que significa isso aqui. Sabem, não? Técnica geral. Número 26, revisão 1. Ou seja, já foi feita a primeira revisão. Isso aqui, gente, em outras palavras, nós chamamos comumente de CPC 26. As normas brasileiras de contabilidade, o número delas aqui, ó, o TG 26, está atrelado ao CPC. Então, se você vê NBC TG 01, é o CPC 1. NBC TG 04 é o CPC 4, e assim sucessivamente, tá? Então, você olha lá no CPC 26, ele vai te dar esse modelo. Olha o que ele diz. De acordo com esse CPC, são exemplos de informações apresentadas nas demonstrações do resultado abrangente, exceto, bom, ó, ajuste de conversão do período. Vocês acham que isso vai para DRE? Para DRA? Vai. Acabei de falar, certo? Na conversão de balanço. Aumento de capital em dinheiro. Não vai para o PL? Não vai para o patrimônio líquido? Não, banco mais a contrapartida patrimônio líquido, não é? Mas o quê? Vai direto, ou seja, é um lançamento efetivo, direto no patrimônio líquido. Não é algo que deveria ser para o resultado, não. Equivalência patrimonial sobre ganhos abrangentes de coligadas. Vai? Vai. O nome até já fala aqui, ó. Tá? Abrangentes. Realização de reserva de reavaliação. Vai também. Embora no Brasil, na minha opinião, isso aqui não deveria nem ter aqui, tá? Porque no Brasil, com a 11638, ficou proibido no Brasil, então não deveria ter na questão esse tipo de comentário aí, esse tipo de alternativa. Mas o fato é que se tem, então a gente tem que entender que quando você realiza a reserva de reavaliação, ela fica hoje no patrimônio líquido. Consequentemente, a alternativa B de bola. Ou seja, aqui, gente, é uma questão difícil? Não, mas você tem que saber DRA. Tá? Aqui, estudem DRA. Vocês vão ver isso aqui. Lá no meu site tem isso daí. Um materialzinho. Você tem isso no CPC 26. E, gente, olha, uma dica bastante importante para leitura e estudo é o FIPECAF. Vocês conhecem esse livro? Conhece o FIPECAF? Bom, o FIPECAF, pessoal, é um livro que ele vai complementar muitos estudos de vocês. Tem dois que eu acho que são fundamentais para vocês estudarem. Na parte de custos, o livro do professor Eliseu Martins, Contabilidade de Custos. Por quê? A maioria dos exercícios, os conceitos que eles usam nas provas, eles pegam do livro do professor Eliseu Martins. De contabilidade, vocês têm duas fontes. Vocês têm o CPC, tá? E o FIPECAF.
Qual a diferença entre esses dois? O CPC, gente, por exemplo, você pega lá no CPC 26, quando ele fala de DRA, ele não fala como faz a DRA. Ele só fala como é o conceito e o que deve constar. Mesma coisa quando você pegar e olhar o fluxo de caixa no CPC 3, ele não fala como faz. Onde fala, onde mostra como faz? No FIPECAF. O FIPECAF é um livro, chama Manual das Sociedades por Ações. FIPECAF são os autores, que é a fundação lá da USP, tá? Esse livro, pessoal, a gente chama de a Bíblia do Contador, e todas as explicações de montagem dos relatórios tem nesse livro. Então vale a pena ter esse livro aí, conseguir esse livro, tá? Então vamos lá. Ó, vejam essa questão aqui. Essa questão, pessoal, é uma questão que já caiu nas outras provas. Não é a primeira vez que cai essa questão. Ela, assim, se não é exatamente igual, ela é muito, mas muito parecida, tá? Mas aqui, ó, ele pede para você saber o quê? O CPC. Não, aqui não é nem CPC, tá? Aqui é ITG. A ITG 1000. Bom, nós temos o seguinte, pessoal, as normas são assim. Você tem a ITG 1000, você tem a TG 1000 e você tem os CPCs. Os CPCs é o que a gente chama de versão completa, versão full, tá? Para sociedades anônimas, empresas de capital aberta. A TG, ó, TG 1000 é o CPC da PME, o CPC da pequena e média empresa. A ITG 1000 só existe no Brasil. Isso aqui foi criado para as microempresas e empresas de pequeno porte, ou seja, como lá fora não tem esse negócio de microempresa, como tem aqui, aqui no Brasil eles criaram essa norma para facilitar. Quem pode usar essa norma é quem fatura até R$360 mil no ano. Então essa norma ela não é muito extensa, ela te dá um modelinho de plano de contas. Aí por essa norma, você é obrigado, por exemplo, a fazer fluxo de caixa? Não. Ele indica e ele pede para você fazer, mas você não é obrigado. Então, quem trabalha em escritório, tem escritório, eu tenho meu botequinho da esquina lá, meu cliente, preciso fazer fluxo de caixa? O CPC diz que sim, mas se você se enquadrar nessa norma aqui, ele vai falar que ele encoraja, mas ele não exige. Tá? Então, tem umas diferenças nessas normas. Porém, essa norma aqui, cuidado, ó, cuidado para não confundirem TG com o ITG, tá? Porque o número é a mesma das duas, só muda o I ali, ó. A ITG 1000, quando não tem nenhuma, quando eles pedem alguma coisa na ITG 1000 que ela não consta na ITG 1000, nós temos que nos reportar a TG 1000, ou seja, no CPC da PME, tá? Bom, vejam essa questão aqui, ó, com relação a ITG 1000, né? Identifique nos itens abaixo os elementos que devem constar obrigatoriamente nas notas explicativas relativas às demonstrações contábeis. Bom, aqui não tem jeito, nós temos que ler as questões. Mas vamos lá, ó, prestem atenção aqui. Tem alguns que sabem isso, já percebem isso com facilidade, e outros nem tanto. Olha as alternativas, 1 e 2, 1, 2, 3 e 4, 2 e 3, apenas 3. É comum, gente, aqui, ó, se nós identificarmos aqui as questões, a gente já elimina. Por exemplo, 1, declaração explícita tem que constar, né? Então tem que constar uma declaração explícita e não reservada em conformidade com a ITG 1000. Pergunta, ele quer saber o quê? Se deve constar, se é obrigatório. Pergunto, esse item 1 é obrigatório na ITG 1000? Sim. Quem tem certeza que sim? Bom, quem tem certeza que sim, já matou 2 questões, tá certo? Ó, tá vendo? Então aqui você já elimina, olha só. Então você já matou 2 questões. Infelizmente, nesse caso, a segunda questão é 1, 2, 3 e 4. Significa que você vai ler todas. Mas qual a próxima que nós vamos nos deter mais? A 2. Então se você aceita que a número 1 ela é obrigatória, então a gente já sabe que é a alternativa A e B. De cara, a gente já sabe isso. Agora, qual é a outra aqui, ó, a 2? Se a 2 estiver certa, aí eu vou ter que ler a 3. Por quê? Porque aqui também tem a 3. Aqui, entendeu?
Mas esse tipo de observação ajuda muito, porque tem questão, gente, a gente já resolveu questão, não lembro se vai ter aqui, assim, você resolve uma, você já mata o restante. Uma leitura certa, você já sabe que as outras estão erradas, você não precisa ler tudo. Então vamos lá. Vocês acham que essa primeira é obrigatório, certo? Item 2. Descrição resumida das operações da entidade e suas principais atividades. Sim, é obrigatório? É? Não sei. Referência às principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis. É obrigatório? Só ela que tem certeza? Oi? Sim? Descrição resumida das políticas contábeis significativas utilizadas pela entidade. Vocês acham que precisa? É obrigatório? Sim? Bom, gente, então significa que são todas, é isso? Logo, são todas mesmo, tá? Olha só, pessoal. Quando a gente fala em CPC, com as novas normas, notas explicativas, isso que vocês estão vendo aqui, essa obrigatoriedade, tá? Pode mudar, a única coisa é isso aqui, ó. Se ele estiver falando da TG 1000, ou se ele estiver falando de acordo com os CPCs, isso significa que o que vocês estão vendo aqui, já disse, essa questão já caiu na prova, não sei se não me engano, não sei se 2013, essa questão ela é repetida, muito parecida, eu não me lembro se exatamente eles estão pedindo aqui, mas o seguinte, às vezes muda uma frase, muda uma palavra, mas é o seguinte, ó, lembrem-se, tomem como base que nas notas explicativas esses itens aqui eles são obrigatórios, tá? Seja na versão da ITG 1000, da CPC da PME ou na versão completa, obrigatório, todos esses itens, tá certo, pessoal? Dúvidas? Então, é alternativa B de bola, tá? Olha só, aqui, ó, né, na resolução, vocês podem ver que eu não estou indo na resolução. O Rodrigo ia mostrando a resolução para vocês? Não, né? Então, ó, vocês podem ver que aqui no item 39, né, ele dá os itens que são obrigatórios lá. Essa questão é recorrente, ela já caiu mais de uma vez na prova. Então, fiquem atentos. Deixa eu dar uma outra dica a vocês, pessoal. Né? Deixa eu dar uma outra dica a vocês importante. Aí é uma observação. Observação. Bom, alguém fez as provas de 2013? Aqui? Alguém prestou 2013? Não? Você prestou? Você prestou também? Quem vocês acham? E 2014 também? Não? Não? Você prestou 2014? Qual que você achou mais difícil? 2013 ou 2014? 2013. Eu também acho as de 2013 mais difícil, tá? Bom, nós estamos estudando pelas provas de 2014. Só que é o seguinte, gente, eu publiquei lá no meu site as questões de 2013 resolvidas também, tá? Tem questão que eu resolvi, tem questão que foram outros professores, muitas foi o professor Amédio aqui da faculdade, tá? Mas é assim, se vocês repararem a diferença das provas, 2013 caiu assim na prova muito mais demonstrativos, para você montar e analisar os demonstrativos. 2014, praticamente nenhum. Isso significa que eu tenho quase certeza que esta prova e a outra deve cair bastante demonstrativo. Estou falando aqui uma observação. Eu acho. É achômetro, não tenho certeza. Eu acho, tá? Mas assim, e o pessoal costuma dizer, inclusive, que a segunda prova é mais difícil, né? O pessoal costuma falar que quem deixa para o segundo semestre, a prova é mais difícil. Isso é observação dos alunos. Então é o seguinte, gente, se nessa prova cair bastante demonstrativo, for difícil, imagina a outra então. Tá? Então, estudem também bastante pelas provas de 2013, porque lá tem bastante questão de demonstrativo, tá? Bom, pessoal, olha essa questão aqui, ó. Uma sociedade empresária apresentava ao final de 2013 um saldo de 1.530.000 na conta máquinas e equipamentos. Tá ali, ó. Não quero saber por enquanto. A empresa realiza a contabilização mensal dos encargos de depreciação e utiliza uma taxa anual de 24%. Além disso, considera o valor residual igual a zero. Todos os equipamentos entraram em uso na data da aquisição. Eu não estou me preocupando com os números ali ainda, eu não vou perder tempo com essa leitura.
tá? Porque se você ficar querendo ler, olhando item por item, você vai perder tempo. Primeiro entende o que a questão pede, para depois você olhar já direto no foco. Ó, considerando-se os dados acima, assinale a opção que apresenta o valor dos encargos com depreciação no ano 2013. O que essa questão está pedindo? Oi? O saldo de depreciação acumulado, certo? Não, quem falou isso já errou a questão. Cuidado. Ele está pedindo, ó, encargos com depreciação. Não é saldo de depreciação acumulada. Exato, é a despesa. Cuidado. Tá? É a despesa. Esse tipo de questão é aquele tipo que eu falei para vocês tomarem cuidado. Primeiro, às vezes ele pode dar nessa prova essa mesma questão. Aí ele pede o que o nosso colega ali falou, eu quero saldo de depreciação acumulada. Às vezes ele pede a depreciação acumulada no ano, 3 anos depois. Outra coisa, ele pede os cálculos mudando a data, então ele está numa data, ele quer saber a depreciação acumulada numa determinada data. Tome muito cuidado com esses exercícios de depreciação, aquisição, amortização, porque tem muito... Não é... E outra, gente, nas provas não tem pegadinha, hein? Nas provas não tem pegadinha. Isso significa que é observação, é entender o que o exercício pede, tá? Muito bem. Como é que a gente resolve isso aqui? Ou seja, qual a taxa de depreciação anual? Aqui nós temos alguns conceitos, importante vocês saberem. Primeiro, nós temos o equipamento, a data de aquisição e o custo de aquisição, correto? Mas ele fala aqui, gente, ó, primeiro a taxa anual. Ele já te dá a taxa, ele definiu essa taxa, certo? Beleza, então nós não precisamos nos preocupar com a taxa, já está lá. Segundo, ele fala, além disso, considera valor residual igual a zero. Esse é um conceito importante. O que é valor residual? Na maioria dos exercícios de depreciação, imobilizado, cai e tem a questão do chamado valor residual. O que é valor residual? Vocês precisam saber isso, gente. É importante saber o que é valor residual. O que é, meu querido? Fala. Você que é cachorro louco, vem com a motoca. Sabe, não? Quem sabe aí o que é valor residual? Não? O quê? Ou seja, não, não. Vamos lá, por partes. Vou falar esses conceitos para vocês. Primeiro, valor residual, eu vou falar o que você disse também. Qual é o seu nome? Leidson. Cleidson. Ó, gente, o seguinte, vamos usar como exemplo esse primeiro item aqui, tá? Se eu tenho um custo de aquisição de 680 mil, tá? Veja, eu pretendo usar esse equipamento, sei lá, por 10 anos, mas vamos imaginar 10 anos. Ou melhor, vamos pensar o seguinte, esse bem ele duraria em condições normais de uso 10 anos, tá? Ele tem nem vida útil, vamos chamar de vida econômica, ele tem vida econômica de 10 anos, ele pode produzir durante 10 anos. Eu quero ficar com esse bem durante 5 anos. Eu decidi ficar 5 anos, então eu decidi a vida útil de 5 anos. Acontece o seguinte, o que eu vou fazer com esse bem ao final de 5 anos? Vou vender. Se ele tiver em condições de uso, eu tenho que vender, tá certo? Pode ser que eu mude de ideia lá na frente, aí eu tenho que mudar os meus cálculos. Mas no momento da aquisição, eu já entendi ou defini que eu vou usar isso durante 5 anos. Bom, se eu utilizasse sobre 10 anos, teoricamente lá no final de 10 anos ele não teria mais valor nenhum, certo? Ele provavelmente se tornaria sucata e tal. Mas aqui não, eu vou usar 5 anos. Aí eu acho o seguinte, que depois de 5 anos eu consigo vender esse equipamento por 200 mil reais. Eu consigo vender. Ele está usado, mas eu consigo vender por 5 anos. Eu preciso fazer essa estimativa. Então eu teria aqui, ó, 200 mil, tá? Quanto sobra para nós? 480 mil. Ó, atenção nesse conceito, porque todos os exercícios caem isso aqui, tá? De imobilização, imobilizado, contabilização de imobilizado, depreciação, exaustão, todos caem. Bom, 480 mil. O que são esses valores aqui? Este valor aqui é o quê? Esse é o valor residual, tá? Ou seja,
é o resíduo que sobra, é o quanto eu consigo resgatar na venda do bem ao final da sua vida útil. Certo? É aquela coisa, comprei uma moto, paguei um carro, uma casa, uma máquina, um equipamento, 680 mil. Daqui 5 anos eu vou vender, a minha estimativa é que eu consiga vendê-lo por 200 mil. Esse valor que você espera vender é o seu valor residual. Esse menos esse é o valor depreciável. Ó, valor que é o que você tinha falado, não é? Ou seja, o valor menos o item aqui, ó, menos o valor residual, a gente tem o valor depreciável. Este valor aqui é a base para cálculo da depreciação. Então, se eu falei que eu vou dividir por 5 anos, não é isso? Eu teria que dividir por 5 aqui, ó, este número aqui, não este aqui. Tá claro, pessoal? Já tinham visto isso aí na faculdade? Então, esse é o procedimento. Então, esse é o custo de aquisição, valor residual, valor depreciável. Isso aqui vocês vão encontrar no CPC 27. Podem anotar ao lado aí, CPC 27 imobilizado. É lá que tem os conceitos sobre isso. Tá? Bom, tá claro aqui o conceito? Então nós estamos falando de valor, aquilo que você falou é valor depreciável. O nome correto é de valor depreciável, tá? Você tem o custo de aquisição, valor residual, valor depreciável. Até aí tranquilo? Agora vamos resolver essa questão aqui. Ó. E aí, como é que a gente faz? Ele fala que o valor tem a taxa e o valor residual é igual a 0. Significa que ele vai depreciar diretamente pelo custo de aquisição, tá certo? Bom, como é que a gente resolve isso aí? Oi? Cadê a... Como que a gente faz? Primeiro você acha os juros do mês? Ó, pessoal, tá certo. Se você olhar a resolução aqui, ele vai falar que é para resolver dessa maneira. Bom, o que a colega está dizendo aqui é o seguinte, que ela pegou o item aqui, o valor do custo e... Esse valor eu achei o percentual de juros mês. Não juros, o percentual de depreciação mês. Ou seja, na verdade você pegou 24, que é para um ano, e achou o percentual de depreciação para um mês. Tecnicamente, ela fez uma regra de 3, 24 para 12 meses, né? X para um mês. Correto? Foi isso? E aí divide, que dá 2%. É 2%, é fácil. Se você tem 24% ao ano, 12 meses, você tem de cabeça 2%. Tá? E aí ela pega esses 2%, multiplica pelo valor ali. Então ela acha a depreciação mensal. E aí multiplica por... Bom, fácil? Bom, a resolução aqui, gente, está desse jeito aí, ó, que ela está falando. Tá? Ó, você tem lá valor de aquisição, depreciação. Bom, tá? Ou seja, ela fez o seguinte, ó, pegou aqui os 680. O que ela fez foi isso, vou mostrar para vocês. 680 mil, tá? Aí ela pegou 24%, isso aqui equivale a 12 meses. X equivale a um mês, não é isso? 24, aí você tem 24 vezes 1, dividido por 12, que dá 2%. Foi isso que ela fez. Aí ela pega 680 mil vezes 2%, dá quanto? Dá 600... Quanto? 163 e 200? Desculpa, peraí, eu não entendi. 13.600. É isso que eu queria dizer. 13.600. É isso? Vocês ficam me enganando aí. 13.600. Não, depois eu vou mostrar do outro jeito, que eu acho que resolver da outra forma é mais fácil. Direto, mais simples. Aí aqui, 13.600.
Isso aqui é por mês, não é por mês? Quantos meses nós temos ali, ó? Nesse primeiro caso, quanto nós temos? Quantos meses? 12, pessoal, porque nós estamos em 2013, aqui ele comprou em 2012, então nós temos vezes 12. É isso? Oi? Não, mas ele comprou no mês 3, cuidado, ó, lembrem-se, gente, fiquem atentos às datas. Você está em quando? Ele comprou em março de... Ele quer o quê? A depreciação em... Então é um ano cheio de 2013. Tá certo? É o ano cheio. Multiplica vezes 12, dá quanto? Quanto? 163.200? Bom, isso aqui foi o que ela fez para todos os outros itens, não foi? Quem fez dessa maneira? Alguém resolveu dessa maneira aí? Bom, vamos lá, pessoal, vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Eu não resolveria dessa forma. Lembre-se, a resolução que está aqui, está dessa maneira aqui. Mas vejam o seguinte, ó. Ele quer a depreciação de 2013, certo? Eu acho um pouco mais fácil. Ó, isso aqui é 2012, então 2013, quanto nós temos depreciação aqui? Não. É tudo 24. Quantos meses nós temos depreciação aqui? 12. E aqui? 7. Não é isso? 7. 7. Você vai ter que depreciar junho também, né? O mês de junho. E aqui? 3. Então, gente, aqui ela está fazendo o quê? Ela acha a taxa proporcional do mês, tal. Eu faria o seguinte, trabalhar com números mais simples, tá? Posso apagar isso aqui? É a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Eu particularmente acho mais fácil. Ó, 680 mil vezes 24%. Quanto que dá? É 163 e... Acabou. Um cálculo só, já cheguei na resposta. Não preciso fazer aquele monte de cálculo, certo? Bom, mas cuidado com as datas. Ali nós temos períodos menores. Mas eu faria o seguinte, ó, 510 vezes 24%. Dá quanto? 122 e... Bom, sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque, exato, seria mais fácil dividir por 12 vezes o número de meses ali. Tá? Quantos meses são? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. São 7 meses. Gente, cuidado, nós temos a tendência de olhar o mês 6 e achar que são 6 meses para frente. Não, isso só seriam 6 meses se fosse 30 de junho. Porque você depreciaria provavelmente a partir de julho. Mas como é dia 1º, então junho também está embutido. Então são 7 meses. Cuidado fazer cálculo de cabeça que isso nos confunde. Não tenham medo de fazer a continha na mão, não. Tá? Aí dividimos, multiplicamos por 7. Quanto que dá? 71.400. Se a gente fizer a mesma coisa para o outro, então nós temos lá, ó, 340 vezes 24 dá quanto? Ó, quanto? Desculpa, não ouvi. 81.600 dividido por 12 vezes ali 3, né? 24 ou 24? É isso mesmo, né? Somando os 3, alternativa A. Tá? Olha, pessoal, vejam, na resolução aqui, ó, vocês estão vendo que ele faz isso. Ele acha a taxa mensal e multiplica. Você pode fazer isso também, não tem problema nenhum, como ela fez. Eu, particularmente, não gosto de resolver por este caminho. Por quê? Pelo seguinte, tenho praticamente certeza que quando vocês, ou quando nós aprendemos depreciação lá na faculdade, o professor não ficou falando para a gente achar a taxa mensal, a proporção da taxa, falou? Não, você pega sempre o valor, pega com a taxa anual, divide pelo mês e multiplica pelo número de meses. Bom, eu acho mais fácil fazer dessa forma, pelo seguinte,
Se você resolver com proporção de taxa, pessoal, vamos supor que na sua calculadora tem um númerozinho ali, ele dá um número quebrado aqui, ó. E aí, como é que você faz o cálculo com o número quebrado? Pode te induzir a erro. Então, divida e pega, nós estamos trabalhando com os valores. O mais importante aqui são os valores, não as taxas. Tá? Então, eu acho melhor trabalhar dessa maneira. Mas as duas formas estão corretas. Bom, vamos lá, pessoal. Ó, ela está com uma dúvida aqui, foi o comentário do nosso colega lá. Qual é o seu nome mesmo? A Janaína está perguntando. A Janaína está perguntando o seguinte, olha, eu ainda não entendi o porquê na resolução desse exercício, quando eu olho este item A, por que aqui eu considero 12 meses? Tá? Vejam só. Se tiver, tem outras pessoas com essa dúvida aí? Tem, né? Então vamos resolver isso. Gente, o seguinte, ó, nós estamos no ano de 2013. Então, ó, nós estamos em 2013. O item C nós adquirimos quando? 10/13, não é isso? Então nós vamos depreciar 3 meses. O item B, nós compramos quando? Junho, aqui. Então, 6/13, 7 meses, tá certo? Então, depreciando só. E o item 1, nós compramos quando? Março, aqui ó, 2012. Março de 2012. Então, eu tenho quantos meses no ano lá de março? Eu tenho 11 meses. É isso? Não, 10 meses. De março a dezembro. Então, foi 3/12. Tenho 10 meses que eu contabilizei em 2012. Em 2013, 12 meses, o ano cheio. Tá? Perceberam? Resolvido ou dúvidas ainda? Lembrem-se, gente, por isso que eu falei, tomem muito cuidado com a resolução desse exercício com as datas. Bom, pessoal, isso é uma pergunta bem importante quando se trata de depreciação, tá? Ó, a pergunta dela é a seguinte: se eu adquirir o bem no dia 15 ou 16 de junho, ou eu adquiri, em outras palavras, no meio do mês, como é que a gente deprecia? Depende. Não há uma política definida e a norma não define isso, tá certo? Pelo seguinte, dificilmente você vai fazer uma depreciação proporcional. O custo-benefício não vale a pena. Então, é importante a gente pensar o seguinte, tá? Se cair na prova, aquisição, normalmente você pode ver que eles dão aquisição sempre no começo do mês. Tá? Justamente para não ter esse tipo de dúvida. Por quê? Se eu adquirir no meio do mês, o exercício vai ter que dar essa informação para você. Porque tem empresas que fazem o seguinte, aí é uma política da empresa, que no final das contas não muda nada. Vamos supor se eu comprei o bem no meio do mês e já comecei a utilizar, já está disponível para uso. Comprei no dia 1º, eu deprecio no mês. Comprei no dia 30, deprecio no mês ou no mês seguinte? Depende. Tem empresas que, por política, depreciam, independentemente da data, já depreciam naquele mês. Tem empresas que, independentemente da data, começam a depreciar no mês seguinte. Tem outra política que as empresas usam que é assim, do dia 1º ao dia 15, depreciam nesse mês, mas nunca quebrado. Tá? E se eu adquirir do dia 15 ao dia 30, eu deprecio no mês seguinte. Mas quem define isso? A empresa, isso é uma política da empresa. Vai falar, mas muda a depreciação. Não, mas muda um mês só, porque lá no final da vida útil, esse um mês vai ser compensado. Então, tecnicamente, não há grandes alterações. Isto é política da empresa. Se os bens aqui não estiverem no início do período, com certeza ele tem que falar isso aqui nos dados para você. A gente não tem como saber, tá? Agora, gente, olha,
o que eu percebo nos exercícios, todas as provas que eu já resolvi, que eu já fiz aí com o pessoal, quando cai esse tipo de questão, né, quando cai aí a questão de depreciação, normalmente eles dão no começo do mês, mas se não deu no começo do mês, deprecia no mês. Tá? Isso é o que eu tenho observado, mas não quer dizer que eu esteja certo. Por isso que eu estou dizendo, tomem cuidado com a observação. Tudo é leitura e ficar atento ali. Então, mas essas são as políticas, tá? Não tem... Com relação a isso, não há restrição. Eu posso depreciar no mês, a partir do mês seguinte. Tá? Dúvidas? Diga. Isso. Isso. Se ele pedisse aqui a depreciação acumulada, como foi o que o nosso colega ali falou, né? Então, vou repetir a pergunta dele aí, que é para o pessoal das outras salas ouvirem, entenderem. Bom, ele está perguntando o seguinte: e se esse exercício, ao invés de pedir a depreciação no ano, pedisse a depreciação acumulada? Bom, aí eu preciso calcular todo esse período, mais todo esse período, mais todo esse período. É que quem ficou com dúvida com relação a 2012 é porque pensou na depreciação acumulada. Ele quer a depreciação do ano. E cuidado, acontece isso, ele dá uma mesma questão, mas ele muda aqui, ó. Tá? Ele muda ali. Deixa eu falar uma outra coisa, que num exercício de depreciação, pessoal, gerou uma certa polêmica aí. Eu não lembro se a gente vai ver, mas eu vou falar porque mudou a nomenclatura, o pessoal teve dificuldade. Aqui, ó, ele está falando que é a depreciação anual, tá certo? Mas tem determinados exercícios que ele pede o método de depreciação. Quais métodos de depreciação vocês conhecem? Linear. Qual mais? Soma dos dígitos. Cotas. Cotas constantes. Não, mas aí o de exaustão você pode usar esses critérios. Que mais? Por produção, né? Bom, gente, primeiro, por unidades produzidas ou produção, você vai fazer o cálculo pela quantidade que a máquina ou equipamento produziu. Por horas de utilização, um equipamento desse aqui, a gente utiliza, por exemplo, um data show por hora. Então, se você pegar ali e dar o controle, você vai ver a quantidade de horas que a lâmpada utilizou. Tal. Então, você costuma ver isso por hora. Tá? Tem outros equipamentos que você faz por hora de utilização. Aí você tem o método da soma dos dígitos. Cuidado, soma dos dígitos, ele tem soma dos dígitos crescentes e decrescentes. Teve uma questão na prova de 2013 que foi anulada porque o cara não falou na questão se era crescente ou decrescente. Oi? Foi na de 2014? Teve uma das questões, eu não lembro exatamente a prova, mas numa delas eles cancelaram a questão porque o cara não colocou se era crescente ou decrescente. Isso aconteceu porque o CPC, se você olhar lá no CPC 27, ele fala de questão, ele fala assim, ó, soma dos dígitos decrescentes, ele só fala isso. Mas se você vai olhar, por exemplo, no FIPECAF, que é onde tem lá a instrução do cálculo, ele mostra que pode ser crescente ou decrescente. Isso gerou dúvida na prova, tá? Agora, nós falamos em linear e método das somas ou das cotas constantes, não é isso? Teve uma das provas que caiu aqui, ó. Não, usou o método das cotas constantes. Pronto, bastou falar que foi cotas constantes, que as pessoas começaram a falar, pula, essa pula. O que é o método das cotas constantes? É um constante. A cota de depreciação mensal, ela é constante. Em outras palavras, ela é linear. São sinônimos, é a mesma coisa. Se tiver escrito linear, você já sabe. Se tiver escrito cotas constantes, é o sistema linear. Tá? Tudo bem? Vamos lá. Que hora mesmo o intervalo vocês falaram? 12h30, né? 10h15? Tá, vamos lá, pessoal. Vamos responder essa questão aqui. E mais umas 3 a gente vai para o café. Nós temos 6 minutos para o café ainda, tá? Olha só. Uma sociedade, de novo, vejam a leitura, ó. Tem um monte de dados, não tenho? Não vou gastar 5 minutos olhando um por um ali. Uma sociedade empresária apresentou os seguintes dados de transações realizadas. Com base nos dados acima,
E sabendo-se que o ICMS sobre as compras é recuperável, a apuração do resultado apresenta... Aí ele fala o seguinte, gente, ó. Ele quer o quê? Lucro bruto e lucro líquido. O que ele está pedindo nessa questão aqui? Aqui, para você resolver essa questão, você precisa entender ou lembrar da estrutura da DRE. Tá? Da DRE. De forma simples, você tem receita bruta menos deduções igual receita líquida menos custos, certo? Igual lucro bruto, não é isso? Que é uma das coisas que ele pede ali, ó. Mais ou menos despesas ou receitas, não é isso? E aí você tem o lucro líquido. Bom, essa é a estrutura. Vocês têm que ter isso na mente, porque os exercícios de custos, se for pelo método de absorção, ele sempre pede isso aqui. Teve vários exercícios aqui, que eu acho que o Rodrigo resolveu com vocês, que tinha lá, ó, eu quero saber, ele dava lá, usando o método custeio por absorção, quero saber o lucro bruto. Então, lembre-se, essa é a estrutura, tá? Bom, gente, o que ele quer saber ali, ó? O que é mais fácil, a gente olhar primeiro o lucro bruto ou o lucro líquido? Lucro bruto. O lucro bruto está aqui em cima. Vamos trabalhar com o lucro bruto, certo? Se a gente não conseguir, né? E aí, como é que a gente calcula aquilo? Tem que achar o CMV? Olha, pessoal, a gente precisa calcular o CMV para daí apurar ali. Vamos fazer de uma forma direta. Ó, a resolução, ó, ele faz isso, tá vendo? Ó, ele apura o CMV, tal, tá vendo? Ó, monta a DRE, né? Oi? Olha só. Vejam. Aqui a gente, vamos tentar usar a técnica do mais e menos aí, né? Então vamos lá, pessoal, ó. Primeiro nós vamos falar de lucro bruto, tá certo? Então vamos colocar os itens que interferem no lucro bruto. Se a gente chegar ali, a gente já tem metade da questão resolvida. Estoque inicial de mercadorias entra no lucro bruto? Sim. Mais ou menos? Mais. Põe o maisinho do lado aqui, ó. Compras de mercadoria, valor total da nota fiscal, interfere no lucro bruto? Mais ou menos? Mais. Vendas de mercadoria, valor total da nota fiscal, interfere no lucro bruto? Mais ou menos. Então, cuidado. Se vocês colocaram isso daqui que é custo como mais, a receita tem que ser menos, né? Talvez fosse mais fácil vocês pensarem que isso aqui está gerando o seu custo. Então, em termos de lucro, é menos, tá? Tudo bem? Vocês entenderam? Mas então vocês estão colocando aqui que é menos, não é isso? É menos vocês estão considerando, né? Então vamos lá, ó. ICMS recuperável destacado na nota fiscal de compra. Pulei? Ah, desculpa, pulei, realmente. Estoque final de mercadorias. Menos. Menos. Na verdade, esse mais e menos, nós automaticamente estamos fazendo a fórmula. CMV é estoque inicial mais compras menos estoque final. Por isso que é mais, menos, você já está fazendo a fórmula automaticamente ali. Tá? Então você não precisa montar a fórmula, apurar para depois. É mais fácil no mais e menos, você vai chegar no mesmo resultado. Tá? Então, ó, estoque final de mercadorias, menos. ICMS recuperável destacado na nota fiscal de compras. Oi? Ele não interfere? Interfere. O de compra interfere. Porque ele diminui o seu custo, tá certo? Então é menos. ICMS é recolher. Passivo, esse não interfere. ICMS sobre vendas destacado na nota fiscal. Resultado. Deduções, ele está no lucro bruto. Menos. Ele interfere no lucro bruto. Aqui, ó, ICMS sobre vendas.
Oi? Não. ICMS de venda é contabilizado diferente do ICMS de compra. ICMS de venda você contabiliza ele cheio. Tá? O de compra você tira do estoque. O de vendas não. De vendas você vai lançar ele inteiro como dedução da receita. Tá? O valor integral é 2.775. Não é isso? Aí é mais, né? Vocês estão chamando com mais, não é isso? Despesa com salário e despesa com encargos. Isso aqui ele não está aqui para baixo aqui, ó. Então, se a gente somar até o 2.775, essa soma que a gente fez, some mais e menos, vê quanto que dá. Vê se a gente consegue resolver já. Quanto? 625? Negativo. Não, negativo porque vocês trocaram o sinal, tá? Lembrem-se disso. É negativo, ó, cuidado, gente. Ele está dando negativo aí porque eu quero a receita, vocês colocaram negativo. Que era custo e despesa, vocês colocaram positivo. Então, o número não é negativo, tá? O lucro bruto, porque se vocês olharem negativo, vai falar que teve prejuízo, não é prejuízo. Aí nós tivemos um lucro de quanto? 625. Temos a resposta ali, ó. Tá? Difícil essa aí, não? Mas vocês iam apurar o CMV para daí montar, não ia? Nossa colega ali de amarelo, qual é seu nome? Qual é seu nome? Qual é seu nome? Como? Camila, você ia montar o CMV para daí colocar tudo ali, não é isso? Apurar parte, não é? Pularia? Difícil essa agora que você viu, não? Isso, ó, pessoal, mas você não precisa, é que vocês aqui agora inverteram o sinal. Gente, ó, gente, seguinte, uma observação importante, tá? A Ana Paula está falando ali, olha, eu achei que por conta do sinal, montar o DRE é mais fácil. Na resposta aqui, ó, na resposta, tá vendo? Ele monta aqui a DRE, então ele chega no lucro bruto e no lucro líquido, tá? Bom, não tem problema nenhum você montar dessa maneira. Claro que aqui você vai gastar um pouquinho mais de tempo. Você vai apurar a receita, você vai montar... Mas não está errado você fazer dessa forma. Agora, lembre-se. Voltando aqui, pessoal. Nós resolvemos com mais e menos, não foi? Olha, tomem muito cuidado com o que vocês fizeram. Pelo seguinte... Quando eu falo em estoque inicial de mercadorias, ele aumenta o custo, não aumenta o custo? Quando eu falei isso, vocês falaram, é mais. Mas nós queremos o lucro. O que esse aumento do custo faz com o lucro? Diminui. Então seria mais fácil vocês colocarem menos. Inverterem os sinais. Ó, compra de mercadoria, aumenta o custo? Ele aumenta o lucro ou diminui o lucro? Diminui, porque ele aumenta o custo, menos. Aí você chegaria em 625, você vai chegar num número positivo. Isso significa que é lucro. Cuidado você inverter o sinal aqui e achar que é prejuízo. Aí você não vai conseguir responder. Tá? Tudo bem, pessoal? Como está o ritmão aí? Tá bom? Quer ir mais rápido aí, mais devagar? Tá bom? Uma coisa importante, que não sei se o Rodrigo comentou, mas o nosso objetivo aqui, tanto o meu quanto o do Rodrigo, não é resolver 2, 3, 4 provas. O objetivo não é esse. O objetivo, para quem já fez o treinamento no ano passado, tal, o objetivo é resolver as questões, mostrar para vocês alternativas de resolução e os principais e mais importantes conceitos das provas. Não adianta resolver 30 questões, ou 50, ou a prova inteira. O importante é resolver, fazer vocês entenderem a resolução. Tá certo?